Ora, e são 6 da tarde, então vamos dar início ao nosso webinário hoje sobre análise técnica. Portanto, apenas aqui uma referência que esta informação é de caráter genérico e educativo, não constitui oferta de serviços nem um convite ao investimento. Os elementos de informação utilizada provêm de fontes consideradas fidedignas, podem ter eventuais erros ou lapsos. As ideias e afirmações e conteúdos desta apresentação referem-se ao comunicador e de quem elaborou o presente webinar. Novamente, no âmbito da MIF, vigora desde 2018, esta informação não possui caráter de research de investimento, constitui mera apresentação baseada em factos históricos, elementos disponibilizados por diversas instituições, como a Bloomberg, a Reuters, etc. Portanto, eu espero, renovo aqui a questão, pergunto se me estão, se me estão a ouvir, se estou a fazer chegar bem. Eu penso que o som está correto, pelo menos tinham feito essa consideração há pouco. Muito bem, vamos então prosseguir. Vamos tentar fazer aqui a análise de alguns indicadores técnicos, portanto, os mais comuns utilizados, o RSI, o MACD, alguns suportes e resistências, na generalidade feitos com o Fibonacci, a retração Fibonacci e as médias móveis. Tentamos analisar também aqui algumas figuras técnicas mais conhecidas, aquelas que são mais comumente analisadas e depois, posteriormente, fazer aqui a análise técnica dos principais índices, das moedas e das mercadorias. Eventualmente, depois, se tivermos sobrar aqui algum tempo, podemos ter aqui a solicitação de algumas análises técnicas da vossa parte, portanto, que podem eventualmente pedir e tentaremos analisar. Vamos passar aqui então aos indicadores técnicos. O RSI, ou Relative Strength Index, na língua inglesa, é um indicador momento utilizado tanto na análise técnica que mede a magnitude das alterações recentes de preços. É exibido como um oscilador, um gráfico de uma linha que podem ver já na parte de baixo portanto, da janela. Posteriormente, depois vamos verificar nos gráficos mais à frente, portanto, a leitura, mais fácil provavelmente, portanto, mas tem uma leitura de 0 a 100. Portanto, se verificarem do lado direito, temos aqui duas linhas, sendo a linha mais superior a de 70, a linha do meio de 50 e a linha de 30 por baixo. Portanto, e depois, portanto, com efetivamente o valor a passar no meio, tradicionalmente, quando se verificarem esta linha está aqui acima dos 70, significa que está sobrecomprado, ou seja, poderá preparar-se para uma reversão de tendência ou correção do preço, ou seja, quando está sobrecomprado, significa que o preço subiu a um valor tal que efetivamente poderemos ter aqui níveis de sobrecompra, portanto, e então uma inversão. No caso de estando abaixo dos 30, significa que temos níveis de sobrevenda, ou seja, já existe uma tendência de uma pressão de venda a tal que efetivamente poderemos ter a reverter a tendência e iniciar a recuperação do preço. Regra geral, se verificarem no histórico, eu vou tentar apontar aqui, portanto, temos aqui a sobrecompra numa primeira fase do gráfico e depois a superior a correção. Temos efetivamente aqui outro teste novamente aos 70 e a correção novamente, assim como na sobrevenda. Portanto, vamos aos 30 e efetivamente depois vai existir aqui uma recuperação no gráfico, sendo que entre os 70 e os 50, que será a linha do meio, aqui possivelmente haverá maior pressão de compra e entre os 50 e os 30 haverá maior pressão de venda. Portanto, sendo que aquilo que nos indica, depois posteriormente analisado com outros indicadores, é que poderá ser aqui um sinal de compra ou de venda. Na generalidade, acima dos 70 será sempre, portanto,
a valorização poderá estar terminada e seria um sinal de venda. Abaixo dos 30, a desvalorização estaria terminada ou concluída e poderia ser aqui um sinal de compra. O nível intermédio entre os 50 e os 70 será a possibilidade, ou possibilita a maior pressão compradora. Entre os 50 e os 30 poderá ser possibilitar aqui maior pressão de vendedora. Como na maioria dos indicadores técnicos, os sinais mais fortes, obviamente, são em análises de longo prazo, portanto, com maior capacidade temporal para verificação e sinalização mais forte desse indicador. E como indicador de momentum, ele pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido, portanto, acima dos 70 ou abaixo dos 30, por um longo período de tempo. Logo, este indicador, que é o RSI, o Relative Strength Index, vai ser mais útil no mercado volátil, onde o preço do ativo vai variar entre movimentos de subida e descida. Passando ao segundo indicador, que depois podemos também juntar no mesmo gráfico, e mais à frente vou mostrar isso, podemos verificar o MACD, ou Moving Average Convergence Divergence, e que, tal como o RSI é um indicador de momento, vai acompanhar a tendência e mostra a relação entre duas médias móveis de um preço de um ativo. Se verificarem o quadro em baixo, acaba por já ter aqui então as tais duas médias móveis que, portanto, vão se juntando e vão cruzando. Cada vez que elas cruzam, acabamos por ter aqui um sinal ou de compra ou de venda. Por exemplo, notamos aqui que cruzam e efetivamente existe mais, com maior facilidade de visualização, aqui uma alteração de tendência. Portanto, e aqui acabamos por ter um sinal de venda. Assim como que quando o preço acaba a correção e começa a reagir, vamos ter aqui novamente um cruzamento entre as duas linhas e temos aqui um sinal efetivamente de compra. Portanto, ele acompanha a tendência, mostra a relação entre as duas linhas e é calculado subtraindo a média móvel exponencial dos 26 períodos e dos 12 períodos. O resultado deste cálculo é aquela linha que viram em baixo, portanto, temos então a linha de sinal que funciona como gatilho para dar os tais sinais de compra e de venda. Portanto, cada vez que eles cruzam, acaba por dar sinal inverso e, portanto, do que ele vinha fazendo anteriormente. Este é o MACD, acaba por ser também aqui um indicador muito interessante, complementando com o RSI, pode nos dar aqui vários sinais, ou eventualmente até a confirmação de um sinal de qualquer um dos dois. Os indicadores técnicos também que podemos ter nos suportes e nas resistências são os mais discutidos também na análise técnica. Acabam por ser uma espécie de barreira, portanto, como o próprio nome indica, que nos gráficos vão nos dar ou os suportes ou as resistências. Quando temos o preço, portanto, as várias barreiras por baixo do preço atual, vamos ter os suportes. Ou seja, aquilo que ele nos vai dar é sempre portanto, surge quando acabamos por ter uma queda no preço que poderá parar nesse suporte, como o próprio nome indica. Portanto, ou seja, aquilo que ele nos vai dar serão barreiras onde o preço poderá, onde a tendência atual do preço poderá parar. No caso das subidas, portanto, se essas barreiras estiverem acima do preço atual, poderemos considerar uma resistência, ou seja, o preço poderá ter algum problema ou alguma dificuldade efetivamente em passar esse preço. Portanto, estes pontos de suporte ou de resistência, aquilo que efetivamente nos indicam, portanto, sendo o preço num trade, sendo o preço podendo ter uma dificuldade em quebrar ascendentemente ou uma dificuldade em
cair mais, poderá-nos dar preços de entrada ou de saída no ativo. Portanto, no caso de uma ordem limite, numa ordem de stop, poderemos considerar estes suportes ou resistências a base desses preços de ordens de stop ou de limite. Portanto, passando aqui depois também aqui às médias móveis, a média móvel é uma ferramenta de análise simples, são utilizadas também para identificar a direção ou tendência de um ativo ou para determinar níveis de suporte e resistência, um pouco também como o Fibonacci. Regra geral, as mais utilizadas são sempre a média móvel dos 50, dos 100 e dos 200 dias, para termos aqui uma análise de regra geral de curto, médio e longo prazo, sendo que o momento ascendente é sempre confirmado, por exemplo, com um cruzamento em alta da média móvel dos 50, portanto vamos ter três traços, média móvel dos 50, média móvel dos 100 e média móvel dos 200, sendo que efetivamente o sinal mais forte acaba por ser quando elas cruzam, neste caso a média móvel dos 50 dias com a de 200. Portanto, mas acaba-nos por também ser aqui mais uma confirmação em que nós podemos juntar aos indicadores anteriores para termos aqui uma percepção efetiva de qual será a tendência do ativo. Vamos agora acompanhar aqui um pouco as figuras técnicas mais conhecidas, esta parte aqui sempre um pouco mais teórica, depois passamos aqui à plataforma. Por exemplo, temos nesta figura aqui um duplo topo que vai portanto, ocorrer, portanto, temos aqui a linha de preço, se verificarem, portanto, temos dois topos, ok? Vou tentar aqui apontar com o rato, onde basicamente vai ser a resistência. Se verificarem, acabamos por ter aqui desenhada a letra M, portanto, onde portanto, os dois topos, neste caso da letra M, seriam sempre a resistência. Portanto, e ocorre dentro de uma tendência de valorização e é confirmado, regra geral, quando temos depois o fecho abaixo do ponto de suporte. Regra geral, a projeção é que o ativo poderá desvalorizar após quebrar o suporte, ou seja, vamos ter a valorização ao máximo, depois uma correção, novamente uma valorização ao máximo que não consegue quebrar, portanto temos aqui a resistência, falamos há pouco nesse ponto de resistência, e depois quebra abaixo do suporte, portanto abaixo desta correção, da primeira correção que teve, e aqui acaba por ter um rompimento desta queda, e o que leva aqui à projeção 1 e à projeção 2 e à projeção 1. Portanto, isto será a figura técnica do duplo topo, onde, não quebrando a resistência, poderíamos ter aqui, efetivamente, posteriormente, uma correção. Vamos passar aqui à figura técnica do duplo fundo, portanto será o inverso, obviamente, do duplo topo, que ocorre dentro de uma tendência de desvalorização e acaba por ser confirmada quando temos um fecho acima da resistência. Portanto, vamos ter um topo neste desenho que aqui vem, depois uma correção, novamente aqui uma valorização, novamente uma correção ao suporte, portanto não vai partir esta linha de suporte e depois ele vai romper a resistência do último topo que teve. Aqui vamos ter um género de um W, portanto há pouco tínhamos a letra M desenhada, neste momento temos aqui um género de um W, sendo que rompendo o topo da resistência, a projeção será acompanhar aqui este topo para a projeção e para a projeção 2. Portanto, esta será o duplo fundo, portanto, sendo que isto num gráfico acaba por se tornar relativamente fácil visualizar, pois temos efetivamente a letra M ou a letra W desenhada pelo preço do gráfico.
Passamos aqui umas figuras técnicas um bocadinho, esta é mais conhecida, mas também acaba por ser um pouco mais complicada talvez de analisar, que será o Head and Shoulders, cabeça e ombros. Efetivamente, o gráfico acaba por desenhar mesmo um género de uma cabeça, de dois ombros, representada por três topos em diferentes níveis, dois topos inferiores, os ombros, e o topo superior, a cabeça, e também efetivamente existe uma neckline, portanto, que é o ponto de suporte mais relevante. Se verificarem na janela, portanto, vamos ver aqui então o primeiro o ombro, depois a valorização do preço, vamos ter aqui efetivamente a cabeça, e o segundo ombro, e depois a neckline, que vai dar aqui, portanto, a linha entre o ombro e o pescoço. Portanto, na generalidade, se o preço vier abaixo do ponto do suporte, portanto, do neckline, a expectativa é que essa desvalorização vai continuar, podendo atingir o preço-alvo, ou o target, seja a mesma distância entre o topo da cabeça e o pescoço. Portanto, e o target vai ser o início desta figura, portanto, o início da formação. Portanto, se este será o objetivo na generalidade quando esta figura é desenhada pelo gráfico. Neste caso, agora vamos ter o Head and Shoulders invertido, portanto, cabeça e ombros invertido. A figura é representada também por três mínimos em diferentes níveis, dois mínimos superiores, ombros, e o mínimo inferior de cabeça, efetivamente no meio. Portanto, vamos ter aqui a neckline, portanto, os dois ombros também, e a cabeça em baixo. Neste caso, este acaba por ser invertido, portanto, e se ele quebra a resistência na neckline, vamos ter o target também no início da formação desta figura técnica. Portanto, ele inicia a queda nesta fase, depois vai fazer o primeiro ombro, depois vai cair novamente e vamos ter aqui a cabeça, acaba por ter recuperação, vamos ter o segundo ombro e a neckline. Partindo efetivamente a resistência da neckline, vamos para o target, que será efetivamente também o início da formação, da descida. Portanto, acaba por ser o inverso da outra, portanto, e vamos ter aqui posterior à formação da figura técnica, uma valorização. Temos aqui depois, posteriormente, a formação retangular, uma lateralização. Portanto, esta figura é representada por uma linha de resistência. A parte superior, como vos tinha feito há pouco, portanto, será sempre acima do preço, e a linha de suporte que será sempre abaixo do preço, que acaba por formar um género de um retângulo. Os preços do ativo, na generalidade, vão estar sempre deste canal de lateralização, incapazes de quebrar seja a resistência ou seja aqui a linha de suporte. Portanto, não há aqui um sentido ascendente ou um sentido descendente, existe efetivamente uma lateralização do preço, portanto, e caso haja o partir de uma linha de resistência ou o partir da linha de projeção, portanto, vamos ter efetivamente aqui uma definição depois do preço pós-lateralização. Vamos ter agora então aqui uma parte um bocadinho mais prática, ainda com imagens, mas depois podemos passar para a plataforma, pelo menos para indicar a implementação. Neste caso, vamos ter aqui, por exemplo, o índice PSI 20, ok? Portanto, denoto implementado no gráfico as médias móveis, ok? Portanto, de 50, de 100 e de 200. Depois, em baixo, o RSI, ok? E vamos ter então aqui o MACD na última, na parte de baixo do gráfico, desculpem. Portanto,
E se verificamos o PSI 20 desde, portanto, da última queda aqui no primeiro trimestre de 2020, notamos aqui um canal ascendente, sendo que acabamos por ter os mínimos e o teste aos mínimos cada vez mais superior, e o teste aos máximos também cada vez mais elevado, portanto, após esta queda. Isto é um canal ascendente. Neste caso, temos aqui ainda as médias móveis a darem sinal de compra, aquele cruzamento que eu falei há pouco, um gráfico bastante interessante. Portanto, tivemos aqui um teste no quarto trimestre, já aqui de 2022, portanto, com uma queda, portanto, bastante grande, mas que não partiu os mínimos. Ainda assim, alguma recuperação nesta fase. Temos o RSI a quebrar os 50, portanto, se verificamos o RSI também nas quedas, acabou por apenas nesta primeira de 2020 é que veio à sobrevenda, portanto, ao nível de 30, que eu vos falei há pouco. Temos o nível de 70 testado nos topos, e depois a correção, óbvia correção. Esta última correção, o RSI acabou por nem sequer testar a sobrevenda, portanto acabou por não tocar no ponto dos 30 e vem aqui ao ponto intermédio dos 50, estando a entrar novamente aqui num posicionamento com maior sentido ascendente. O MACD, portanto, o indicador que eu vos falei das duas médias móveis que cruzam e alteram o sinal de compra ou de venda, neste momento, neste momento acaba por fazer aqui um ponto, um cruzamento ascendente. Portanto, olhando e complementando as análises todas que temos, poderíamos dizer que o PSI 20, o nosso índice tanto português, composto não pelas 20, mas neste momento se calhar por umas 16 empresas, poderia estar aqui com uma tendência de maior recuperação e de maior subida. Pelo menos os indicadores técnicos neste gráfico diário acabam por nos dar aqui pelo menos aqui uma maior configuração ascendente, testando a maioria dos indicadores todos em sinal de compra. Passando aqui para o índice norte-americano, o Nasdaq, notamos também desde um bocadinho menos espaçado, portanto mais de curto prazo, que desde novembro deste ano, portanto um gráfico com cerca de um mês, acaba por também estar aqui com algum sentimento positivo e algum sentido ascendente. Registámos aqui uma recuperação bastante grande no mês de novembro, portanto esta base da linha de preço ascendente tem vindo a ser testada, portanto poderemos dizer que poderá ser aqui um suporte nesta fase. Temos o RSI acima dos 50, portanto em posição com maior pressão de compradora, e temos o MACD também aqui com algum sinal de recuperação. Portanto, no índice tecnológico poderemos registrar também aqui algum sentimento ascendente e alguma recuperação. Verificamos aqui o SP500, os gráficos acabam por ser um bocadinho mais ou menos dentro dos mesmos, na mesma tendência, portanto o comportamento acaba por ser igual, portanto, vamos ter aqui alguma correlação. Temos também algum sinal ascendente no SP500, portanto temos o MACD a dar sinal, temos também o RSI acima dos 50, dos 70, e também aqui uma recuperação de preço, sendo que o SP500 estará aqui ligeiramente diferente, mais lateralizado, portanto não consegue quebrar aqui a linha de suporte, portanto vemos aqui estas duas quedas já no mês de dezembro que não foram conseguidas quebrar e, portanto, temos esta linha de resistência também
com um esticão aqui do SP500, provavelmente algum dado económico que o levou a registrar esta maior pressão de compra, mas também acabou por não conseguir quebrar, e estamos aqui efetivamente em alguma lateralização de preço. Passando para o indicador seguinte, aqui temos efetivamente uma lateralização mais bem desenhada, neste caso no índice do DAX. Portanto, a linha de resistência nesta fase que o DAX não conseguiu quebrar, portanto, isto no dia 25 de novembro, no dia 30 e agora no dia 6 de dezembro, depois dos CPIs, depois de conhecidos os dados da inflação, efetivamente o índice esticou, mas acabou por recuar de seguida. Nas correções também não temos aqui um quebrar do ponto de suporte e efetivamente o DAX acaba por estar aqui um pouco mais lateralizado nesta fase. Os indicadores, contudo, para já temos o MACD a corrigir, a cruzar em alta, desculpem, e temos o RSI acima dos 50, o que poderia dar e conferir também aqui alguma valorização. Passando aqui agora para as moedas, o par euro-dólar acaba por, depois de ter vindo abaixo da paridade, abaixo do 1, acaba por recuperar e está agora aqui a cotar à volta dos 1,0730, 1,0740. Temos o RSI a bater nos 50, nos 70, portanto a entrar aqui em sobrecompra, podendo dar aqui um sentido de inversão e de queda para o preço do euro-dólar. E temos o MACD também já aqui algo esgotado, ou seja, poderíamos ter aqui uma inversão do preço, poderíamos registrar aqui alguma correção e alguma queda. E aqui do lado esquerdo vamos ver o Fibonacci, portanto, com uma resistência nos 1,0735, precisamente mais ou menos onde o par anda, portanto, onde poderia ter aqui alguma resistência, e portanto, os dois indicadores, o MACD e o RSI, efetivamente estão-nos também a dar essa configuração, ou seja, existe aqui alguma resistência, existe aqui algum ponto que poderia fazer parar o par de subir e efetivamente ter aqui alguma correção. Se isso acontecer, o suporte andaria aqui à volta dos 1,0280. Portanto, se verificarem nesta linha, temos aqui o próximo suporte e o suporte seguinte a volta aqui da paridade para os 1,00. Portanto, temos aqui efetivamente um quadro de alguma correção e de alguma paragem de subida para este par. Analisando a seguir o dólar iene, portanto outro par cambial, aqui temos a possibilidade de uma inversão também neste caso em alta, portanto aqui o iene tem tido alguma valorização sobre o dólar desde praticamente outubro. O MACD está algo esgotado, portanto ele cruzou em queda e neste momento já está aqui a dar sinal de compra, portanto uma possível sinalização em alta. O RSI está aqui praticamente a entrar em sobrevenda também, portanto temos aqui dois sinais relativamente fortes de possível inversão e temos aqui o par no suporte, tanto nos 136 e a seguir nos 132, que poderia dar aqui também alguma paragem de queda para o par, portanto aqui algum suporte e reação novamente em alta. Portanto, aqui neste caso acabamos por ter dois sinais de possível inversão em alta para o dólar iene e a possibilidade de subida para o valor. Neste quadro temos o petróleo. Portanto, o petróleo que tem recuado bastante aqui desta subida de fevereiro, março e depois aqui de uma tentativa de subida novamente ao topo em junho, que não chegou a atingir os máximos, mas desde essa altura acabou por corrigir desde os 122 até aos atuais 77,47. Portanto, isto tem sido uma correção gradual.
houve aqui notícias fundamentais, desde a guerra da Rússia, etc., que fizeram com que o preço subisse bastante. A partir daí, a correção registou-se e instalou-se para já na commodity. Temos aqui uma reação ao RSI nos 30, portanto, efetivamente o preço acabou por bater no nível dos 30 do RSI. O MACD está também aqui a querer cruzar nesta fase, a dar sinal de compra. Contudo, podemos ter também aqui alguma reação nesta fase, portanto, no preço do petróleo. De qualquer forma, a curto prazo apresenta aqui uma configuração para já de recuperação de preço, possivelmente com uma resistência aqui nos 85. Acabamos aqui esta análise e passamos aqui à plataforma. Eu vou só, portanto, abrir a plataforma para vos poder mostrar pelo menos aqui a implementação. Vão sendo enviadas pela mesa, que está efetivamente a fazer aqui a análise ao mercado. O quadro que vem, neste caso, acaba por ser o quadro do petróleo. E eu vou abrir aqui uma página a preto, portanto, para vos demonstrar como poderemos implementar um gráfico. Portanto, neste caso temos a página toda a preto. Vou clicar em adicionar módulo e vou clicar em gráfico, que vai, portanto, aparecer no lado esquerdo do quadro. Clico em gráfico e, efetivamente, vou ter, então, o gráfico implementado na minha plataforma. E fico com o gráfico em branco. Vou adicionar um ativo. Podemos, por exemplo, colocar o ativo da Tesla e adiciono a ação da Tesla ao gráfico. Já me aparece então um gráfico de velas. Tenho efetivamente aqui o gráfico horário da Tesla desde o dia 30 de novembro, ok? E agora vou adicionar então os indicadores técnicos que eu pretendo implementar no gráfico. Vou adicionar o MACD. Portanto, não vos disse, mas carrego no segundo ícone em cima no gráfico, adiciono e adicionei o RSI. Portanto, vai-me aparecer com esta configuração. Eu vou manter a configuração toda, portanto, o período de 14. Apenas vou clicar em adicionar um meio e clico em OK. E então vamos ter, como vos falei há pouco, vou só passar esta parte para cima, e como vos falei há pouco, vamos ter então os indicadores de 70, de 50 e de 30, ok? E, portanto, vamos baixar aqui um pouco a janela para termos o gráfico um bocadinho maior. Temos então o MACD também, portanto, implementado, onde neste momento, por exemplo, temos aqui um cruzamento já com um sinal de queda. Aqui uma aproximação das duas linhas, das duas médias móveis, a dar aqui o possível inversão e um sinal aqui de possível inversão. Temos aqui o RSI nos 30, portanto, também que já me está a dar aqui um sinal de alguma possível inversão em alta. A Tesla tem caído bastante nestes últimos tempos, como podem ver no gráfico, desde os 195 até aos 158. E agora, portanto, aquilo que vou implementar serão aquelas linhas de suporte e de resistência que então faço o ícone e faço uma retração que é, portanto, vou já ter portanto, esta linha, esta bola, onde vou clicar e vou traçar desde o ponto mais alto do gráfico que estou a ver, ok? Até ao ponto mais baixo que efetivamente tenho no gráfico, que será a indicação muito próxima. E neste caso, agora vou ter então os preços dos suportes e da resistência. Neste caso, o suporte mais próximo, obviamente, vai ser os mínimos, vão ser os 155,88 que eu tracei, sendo que a resistência mais próxima acaba por ser os 175
e é isto que o Fibonacci me dá. Portanto, tudo o que seja acima de preço vai ser a resistência, abaixo do preço vamos ter os suportes. Vou implementar depois também, vou tirar para não ficar muito confuso, e vou implementar então também as médias móveis, portanto, e vamos ter aqui a média móvel simples, sendo que eu vou alterar o período para os 50. Posso manter a cor, vamos manter aqui, dar aqui uma cor azul para a média móvel dos 50. Vou agora implementar a média móvel dos 100, portanto basta escrever 100 e vou-lhe dar aqui uma cor, pode ser o branco, vou-lhe dar aqui o peso da linha um bocadinho superior para ficar mais grossa. E já temos então aqui as duas linhas, portanto a dos 50, a média móvel dos 50 e a média móvel dos 100 ainda em cruzamento descendente, portanto ainda com aqui alguma tendência de queda, e agora traço a média móvel simples dos 200, sendo que esta vai ser a mais afastada. Vou-lhe dar aqui um peso um bocadinho maior e vou-lhe dar uma cor diferente para ser mais fácil de analisar. E vou-lhe dar OK. E efetivamente a média móvel ainda aqui também com alguma tendência de queda, afastada dos preços atuais, portanto, e afastada também ainda das médias móveis. E temos o gráfico implementado. Questionava-vos agora se pretendiam que efetivamente fizesse a análise a algum título que pretendam ver. Podem responder, portanto, aí no quadro. Portanto, se quiserem que efetivamente espreite aqui algum título, digam que teremos todo o gosto em pelo menos tentar fazer aqui alguma análise nesse sentido. Temos aqui então o primeiro pedido para a Galp e vamos então tentar analisar aqui a Galp. Já temos aqui o gráfico da Galp aqui de outubro de 2020, bastante expressiva. Portanto, temos aqui efetivamente uma subida de, vamos fazer aqui, portanto, se quiserem fazer uma medida para ver a percentagem, basta clicar então no terceiro ícone, temos a medida e vamos aqui ter uma subida de 27% desde outubro deste ano, portanto, efetivamente uma subida muito interessante, aqui à volta dos 9,50 até aos 12, contudo, que há alguma possibilidade de inversão visível aqui na média móvel dos 200 para a Galp, portanto aqui à volta dos 11,50, podemos traçar aqui uma retração Fibonacci para tentar perceber onde é que os suportes. Portanto, a retração Fibonacci é sempre feita do preço mais baixo para o preço mais elevado, neste caso será o mais atual. A resistência andará à volta aqui, obviamente, dos 12,23, referia à volta dos 11,50, o seguinte nos 11,25 e nos 10,60. Portanto, para já aqui alguma tendência de queda para a Galp. Portanto, efetivamente, aqui alguma tendência de queda para já. Não sei se tinham alguma preferência a Navigator, pelo que eu percebi aqui. Vamos analisar a Navigator. É a empresa da pasta de papel também que cota em Lisboa. A Navigator que tem um gap aqui, o gap é um termo, como o próprio nome indica, será um género de uma falha, e o gap é o quê? É efetivamente num gráfico de velas, há aqui uma falha entre a abertura, neste caso, do fecho do dia 7 para o dia 8. Na generalidade, quando existem estes gaps ou estas falhas, a probabilidade do movimento da ação para vir buscar este gap anda aqui à volta de cerca de 50% a 60%. Por exemplo, neste caso, para vir fechar o gap,
ela teria que ver, Navigator teria que vir aqui à volta dos 3,85 e, portanto, o movimento seria esse, seria o preço voltar aqui a estes 3,85. Para já não se verificou, portanto, continuamos com aqui alguns sinais divergentes, portanto, o MACD ainda continua em sinal descendente, o RSI abaixo dos 30 já dá aqui algum sinal de uma possível inversão, contudo as médias móveis ainda têm aqui também alguma tendência para já, ou dão indicação de alguma tendência de queda. Vamos traçar aqui a retração Fibonacci. E para o ponto mais alto, recorde sempre que ela é traçada desta forma, e temos então aqui um suporte nos 3,46, para os mínimos dos 3,24, a resistência nos 3,60 e nos 3,80 a mais próxima. Portanto, para já parece-me ainda alguma tendência de queda, com possibilidade de alguma lateralização para já para a Navigator, com sinais ainda aqui algo divergentes. O BCP, também temos aqui adeptos então do PSI 20, um índice que efetivamente, enfim, acaba por ter aqui alguma liquidez relativamente baixa quando comparado com os principais índices, no caso do BCP. Vamos fazer então aqui uma análise ao BCP, tentar o BCP que acabou por, tanto desde o mês de setembro, onde realizou mínimos a 12 cêntimos, ter aqui uma recuperação, chegou a testar aqui os 16 cêntimos, portanto, isto é um ponto de 60, 16 cêntimos. A partir daí, efetivamente, uma queda e uma tendência para já de maior correção, com o MACD ainda aqui em cruzamento de queda e o RSI em pressão de venda, maior pressão de venda entre os 50 e os 30, possivelmente o BCP poderia registrar aqui ter uma maior tendência de queda. Vamos tentar traçar aqui então fazer uma retração de Fibonacci, novamente entre os máximos e os mínimos. Do BCP que os resistência especificamente onde ela está agora, portanto isto será aqui um suporte novamente e a resistência à volta dos 15 cêntimos, portanto, mas com alguma ainda de queda para vamos ver se temos aqui mais algum pedido. O último pedido, temos a Amazon, passemos aqui um bocadinho de Portugal, é a empresa retalhista americana. Registar aqui desde o gráfico horário, enfim, também um pouco o comportamento dos índices norte-americanos que acabaram por ter aqui, depois de agosto, alguma correção. Podemos registar efetivamente para já alguma inversão, se bem que ainda há aqui alguma divergência, mas o RSI em pressão compradora entre os 50 e os 70, o MACD em cruzamento ascendente, e o preço a cruzar as médias móveis em alta, poderíamos eventualmente ter aqui uma recuperação para a Amazon. Ela lateralizou, ou pelo menos já demonstra aqui algum potencial e alguma capacidade de resistir a esta queda, portanto, acabou por fazer os mínimos nos 85, acabou por também depois recuperar aqui acima do 100, dos 100 dólares, e não conseguiu efetivamente, nem partiu aqui a linha dos mínimos, nem voltou novamente aqui a máximos dos 100. Portanto, parece algo lateralizada nestes níveis. Tem aqui um gap que poderá ser em alta, poderá ser o próximo 10 dólares, contudo ainda aqui com muitos sinais divergentes, apesar do RSI e do MACD já darem aqui algum sinal ascendente, que se for confirmado, poderá ser aqui o próximo alvo, os 110 dólares. Portanto, ela está aqui nos 92, seriam a cerca de 12 dólares. Vamos traçar aqui uma retração Fibonacci, portanto, dos máximos
para os mínimos. Portanto, ele dá-nos aqui este gap, fechar o gap aqui nos 108, 109 dólares como uma resistência. A próxima andará aqui à volta dos 100 dólares e o suporte nos 86 dólares, os mínimos de novembro. Está aqui a análise de alguns ativos. Espero que tenham gostado da apresentação. Portanto, se vamos fazendo outros webinários sobre outros temas, obrigado por terem participado e vamos ver mais vezes, certeza absoluta. Obrigado. Até uma próxima.